O eu é uma das coisas mais fantásticas que existe. O eu é, ao mesmo tempo, a coisa mais inteligente que já foi criada e a coisa mais genial. E ao mesmo tempo, o eu é uma coisa que não pode ser reproduzida por ninguém a não ser aquele que, à primeira instância, o gerou. Não importa se você acredita em Deus ou em qualquer outra coisa que seja. Não importa. Absolutamente não importa. O eu, ele teve um criador. Ele teve um criador. Por quê? Porque o eu precisou de uma inteligência infinita, de uma inteligência superior que o desenvolvesse. O eu, ele é produto de uma inteligência. O eu, ele é produto de uma inteligência. E ele recebeu esta inteligência que, de uma certa forma, produziu. O eu, como ele é produto da inteligência, ele recebe uma certa inteligência. Por isso que você tem uma certa inteligibilidade. Eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra. Mas por isso que você tem uma certa inteligibilidade. Ou seja, uma capacidade de entender, de inteligir. É por isso que você tem, de uma certa forma, uma capacidade de apreender a realidade. E por um sexto sentido, que não os próprios 5 sentidos que você possui, você tem a capacidade de aprender aquilo que transcende o material e que compõe o real. Aqui, basicamente, a gente já ia ter que entrar um pouco mais a fundo dentro da filosofia. Porque, quando você olha ao seu redor, você vê apenas matéria. Lógico, esses 5 sentidos, os seus 5 sentidos, dos seus 5 sentidos, um deles é a visão. Quando você olha ao seu redor, você apreende matéria. Objetos compostos por uma substância universal, que se chama átomo. Então, os átomos, eles são unificados e daí vem a ideia de unidade. E daí vem a própria unidade, ou seja, a matéria em si. Quando você vê, por exemplo, o seu próprio corpo, é uma unidade formada por 100 bilhões, números infindos, a gente pode dizer. É um número que não sei nem, a gente pode citar aqui, mas é uma infinidade de átomos que, de uma certa forma, estão unidos e compõem você. Agora, quando você for cortar suas unhas, você vai olhar assim, putz, é um pouco de átomo que eu acabei de excluir de mim, né? De separar de mim. Quando você ralar o joelho, sai aquela pelezinha, putz, é um pouco de átomo que sai. É brincadeira. Mas o que acontece o vício do filósofo, né? Ele arranca uma unha e bum, caramba, né? Já tem uma reflexão filosófica. Mas o que acontece, né?
Esses átomos, quando eles se unem, quando eles se unificam, ele forma matéria. Essa matéria, ela de uma certa forma pode ser apreendida pelos sentidos. Então você pode tocá-la, você vai ter uma sensação tátil, né? Uma sensação que ela vai ser captada e inteligida. Né? Nossa, essa superfície ela é áspera. É daí que você vai inteligir. Essa superfície ela é áspera. Essa superfície ela é lisa. E por aí vai. E essas mesmas experiências você tem com sons, por exemplo. Quando você escuta uma coisa, esse som é fino, esse som é mais grosso, quer dizer, esse som é mais agudo, esse som é mais grave. Não é? Você tem essa capacidade de discernir os sons, porque você está captando o som e está inteligindo o som. Então você é capaz de discernir a diferença de um som agudo e a diferença de um som grave. Não é? E essa inteligibilidade que você possui e que você pode captar da matéria, ela, de uma certa forma, é uma inteligência que foi aclopada. Não sei se tem palavras que é um pouco difícil para mim, mas é uma inteligência que ela foi dada a você por meio do Criador, da inteligência infinita que produziu eu. Então, ao mesmo tempo, uma coisa importante que também é interessante é o fato de haver uma transcendência do espaço-tempo. Você tem o espaço-tempo, que de fato é o plano aonde o físico ocorre, aonde os átomos estão, aonde a matéria está, aonde ocorre a desintegração da matéria, a mortificação da matéria, né? Aonde, de uma certa forma, ocorre a transformação da matéria, a absorção da matéria, né? Não é à toa aqui. Quando você, por exemplo, come um determinado alimento, note que você está destruindo uma matéria, que é aquele alimento. Você está comendo, por exemplo, uma maçã. Você está comendo a maçã. E a maçã que você pegou na mão para comer já não é mais a mesma maçã que você vai descartar. Se você descartar alguma coisa. Entende? Você pode descartar aquele meiozinho da maçã que quase ninguém come, tem gente que come, com a semente e tudo. Mas o que aconteceu com a maçã? A maçã, ela precisou sacrificar-se, né? Digamos assim. Na verdade, isso não não pode ser levado ao pé da letra, porque a maçã não tem a consciência do sacrifício. Né? É só uma figura de linguagem. Mas a maçã, ela foi destruída para que você pudesse nutrir o seu corpo. Ou seja, a matéria foi mortificada, foi decomposta para nutrir você. Então, aquela matéria que outrora estava integral, unificada e fora do teu corpo, se destruiu e passou a compor o seu corpo no momento em que te nutriu. Então o objeto ele foi destruído e absorvido por uma outra matéria, que é você. Então, os átomos que compunham a maçã agora compõem o seu corpo. E esses átomos que compunham a maçã e agora compõem o seu corpo
ele não pode acumular-se. Por isso que ele é lançado por meio das fezes para fora. Que o seu corpo, ele tem uma proporção que dá-se pela sua forma. E lógico que os tamanhos, eles podem diferenciar, mas não existe um tamanho extrapolado, como, por exemplo, um gigante. O corpo humano, ele tem seus limites. Você nunca viu alguém de 5 metros. Então, o que acontece? Quando você joga um objeto no chão e ele se decompõe, e aquele objeto, de uma certa forma, ele... O que seria... Melhor, o que seria esse ato de se decompor? É exatamente o desfazer da unidade, não é? Que compõe os átomos, e a incorporação desses átomos no próprio solo, que foi onde o objeto ele se decompôs. Aí você já vê o que... Aqui você já tem uma visão do que de fato é a morte. A morte, ela é apenas a mortificação, logicamente, a decomposição do corpo. Aonde o corpo, ele irá deixar de ser corpo para compor alguma outra estrutura física, que é o solo ou a comida de algum inseto. Bom, se eu continuar com os exemplos, pode ser que você fique com nojo. Mas uma coisa interessante sobre a morte é que quando a gente pega essa questão do espaço-tempo e da eternidade, porque qual é a diferença do espaço-tempo para a eternidade? A diferença do espaço-tempo para a eternidade é que no espaço-tempo você tem a matéria e na eternidade você tem apenas aquilo que é metafísico, ou seja, que transcende a matéria, além da física, além da física, além da matéria. Entende? Então, aquilo que vai além da matéria é o que, de uma certa forma, está na eternidade. E nós vivemos em 2 mundos simultaneamente. E eu vou te explicar por quê. Se todo indivíduo humano ele possui uma alma, não é? Ele possui uma metafísica, ou seja, um núcleo de funcionamento que, de uma certa forma, dá vida ao próprio corpo, porque a morte, você não morre com a sua alma. Você morre e o momento em que a sua alma foi tirada do corpo é quando o corpo ele deixa de ser animado. O que é um corpo animado? É um corpo vivo, que se movimenta. Um corpo desanimado é um corpo que ele está parado. E ele basicamente está morto, porque sem a alma o corpo é desanimado, com a alma o corpo é animado. A alma, ela é o core, ela é o centro do corpo. E sem a alma, o corpo ele não tem vida. Se um corpo vive, é porque está com alma.
Se está morto é porque já não está mais com a alma. E o que é esta alma? Esta alma é o centro, que ela permite a vida. Engraçado é que Deus diz que nos cria a sua imagem e semelhança. E quando ele nos cria a partir do barro, quando ele dá a forma ao homem humano, ele sopra as narinas. É incrível esse negócio de soprar as narinas. Porque o sopro nas narinas é exatamente quando Deus ele incute a alma dentro do corpo humano. Porque é só a partir do momento do sopro que o corpo passa a ter vida. Então, esta alma, ela garante a vida para o corpo humano. E na morte, esta alma deixa o corpo humano. Bom, se existe uma alma que ela não compõe um espaço-tempo, porque ela não é física, não é? E ela está ao mesmo tempo com você em vida, então isso quer dizer que você é ao mesmo tempo um ser físico e ao mesmo tempo um ser metafísico. Porque a sua unidade, composta por um corpo e uma alma, estão nesses dois planos ao mesmo tempo. Você está com um pé numa rocha e um pé numa outra rocha. Não é? Então, você tem uma alma e um corpo, e a alma pertence ao eterno e o corpo pertence ao espaço-tempo. E acontece que o que é este sexto sentido? Essa capacidade de sentir coisas que a gente não consegue definir. Que o indivíduo humano tem uma certa capacidade de inteligir de onde vem o que é. Por exemplo, essas sensações espirituais. De onde isso vem? Isso parte, logicamente, de algum lugar. Não é? E o fato de nós não sabermos definir por quê? Porque quando eu vejo uma cadeira, eu sei que o estímulo que está sendo captado por meio dos meus olhos tem uma forma de cadeira, uma aparência de cadeira. Então, aquilo é uma cadeira. Eu sei que é uma cadeira porque eu estou vendo uma cadeira. Ora, quando eu toco numa cadeira, eu estou tocando numa cadeira. Eu sei que estou tocando numa cadeira porque eu estou vendo a cadeira e sentindo a cadeira com as mãos. Quando eu respiro o ar, eu sei que é o ar que eu estou respirando. E eu sei que é o ar que eu estou exalando. Né? Inspirando e exalando. Então, as coisas que estão no espaço-tempo, eu consigo senti-las e intelig-las com facilidade. Mas as coisas do sexto sentido, não é este sentimento que não sabemos explicar em determinados momentos, não é? Quando as pessoas relatam, eu estava orando e quando veio eu me sentir preenchido por uma paz que eu não sei de onde veio. De onde será que veio esta paz? Se você não sabe e não consegue inteligir, talvez seja porque esta sensação ela foi deste sexto sentido que é captada pela alma. Que
ao mesmo tempo que ela está no espaço-tempo, ela está na eternidade. Entende? Porque se Deus, né, isso aqui também é interessante, porque se Deus criou a Terra, o que dizia a Bíblia? Que o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. Não é verdade? Então isso quer dizer que o imaterial pode estar no espaço-tempo. Então, se o imaterial pode estar no espaço-tempo, a sua alma, que é imaterial, também está no espaço-tempo. E se ela está no espaço-tempo, ela, de uma certa forma, vai impactar o corpo. É por isso que vocês têm essa sensação no corpo, embora não seja captada pelo corpo. É a sensação da alma. Entende? Então, se o corpo ele deixa de ser funcional na perda desta alma, ou já falamos aqui que o corpo morto é o corpo sem essa alma, o corpo desanimado, e o corpo vivo, o corpo animado, é o corpo com esta alma. Isto quer dizer que o corpo depende desta alma. E o corpo vivo é um corpo com a consciência. E o corpo morto é um corpo sem a consciência. Um corpo com alma é um corpo vivo. Um corpo sem alma é um corpo morto. Então, um corpo com alma é um corpo consciente. Um corpo sem alma é um corpo que, de uma certa forma, é inconsciente, é morto. Não confundam esse inconsciente com o inconsciente de Freud, tá? Porque o inconsciente de Freud, ele é um inconsciente, mas é um inconsciente potencial. Não é um inconsciente real. O inconsciente real é a ausência da consciência. O inconsciente potencial é aquilo que não está consciente no momento. Entende? Mas pode ser inteligível. Agora, no inconsciente, na morte, nada mais pode ser inteligível. Nada mais, para o seu corpo. Entende? Nada mais pode ser captado pelos 5 sentidos, porque o corpo morreu. Foi tirada a alma dele. Foi tirada seu eu. Foi tirada a sua consciência. Entende? Agora, tudo aquilo que você pode ver e que está no seu horizonte de consciência é consciente. Entende? Agora você está num lugar, você está com um determinado pensamento, mas olha só, ao mesmo tempo que agora você está com um determinado pensamento, existem vários outros pensamentos que você poderia ter pensado num lugar desse. Talvez agora você queira comer uma pizza, mas você poderia estar querendo comer uma lentilha, um feijão, um arroz, um bauru. Mas agora você está pensando especificamente na pizza, neste exato momento. Que daqui a pouco muda para um outro pensamento. Essa questão da alternância, né, da mente. A mente, ela é um órgão inquieto. Ela não consegue ficar estacionada num único pensamento. Ela alterna o tempo todo.
E você vai, de uma certa forma, tendo uma série de ideias. É um fluxo, né? Fluxo vital da energia psíquica. Ela vai se transformando ao longo do tempo em vários outros pensamentos. A energia psíquica ela vai se renovando o tempo todo e ela vai sendo gasta, consumida o tempo todo. E vai sendo reposta o tempo todo pela energia do próprio corpo, a energia vital. Acontece que esta inconsciência, ela é uma consciência de potência, ou seja, de tudo aquilo que você poderia ter pensado naquele momento, mas não pensou. Entende? Então, estar consciente é, de uma certa forma, como é que eu posso explicar isso aqui? De uma maneira que você entenda. Mas estar consciente é você estar com um determinado horizonte de consciência diante de você. E esse horizonte, ele vai se mudando ao longo do tempo. O que é um horizonte de consciência? Tudo aquilo que você pode pensar. Esse é o teu horizonte de consciência. Tudo aquilo que você pode pensar. Né? Tudo aquilo que é uma possibilidade de pensar. É lógico, né? Que aí o que você para pensar? Bom, mas é tudo aquilo que eu posso pensar, então eu posso pensar tudo, então meu horizonte de consciência é tudo. Mas você não pode pensar tudo. Teve coisas que muita gente morreu e que nunca pensou na vida. Então, ele não pode pensar tudo. Embora ele tenha a possibilidade de pensar tudo, ele não pensa tudo. Ele tem um horizonte de consciência. Ou seja, coisas que são possíveis pensar. Você está entendendo? Então, o eu, ele é composto por isso. O eu, ele é fruto desta alma. O eu é esta alma. Por quê? Porque sem esta alma não existe eu. Sem esta alma eu estou morto. Então, sem esta alma não existe eu. Então, o eu é a alma. Como, sabiamente, Aristóteles, né, já dizia. O estudo da alma, né? Aristóteles tem um livro que ele fala da alma. E a palavra psique é derivada da alma. Então, o eu, ele é a alma. Esta alma que ela é imaterial, ou seja, metafísica, que está no plano eterno e no espaço-tempo, e que é dotada de uma inteligência. A alma é esta que não foi dada ao animal. Por que você não prega o evangelho para animais? Porque animal, primeiro que ele não pode inteligir o evangelho. E segundo, porque o animal, ele não tem uma alma para ser salvo. Mas eu, você e seres humanos, nós temos uma alma. Diferente dos animais, nós temos uma alma, nós temos um eu. O eu, de uma certa forma, ele
é aquele que domina o corpo, que conduz o corpo. E que, logicamente, faz parte da unidade que compõe o indivíduo humano. Porque você não esse negócio, né, de ficar dividindo o corpo e mente. Ora, tudo bem se você quiser dividir esse negócio aí para estudar. Ah, não, agora eu vou estudar só o corpo, depois eu vou estudar só a mente. Para estudar, você pode estudar, mas você não pode viver acreditando que você é corpo e mente. Entende? Não é isso. Tem muito mais. Você é mais do que isso. Você é uma unidade. Ou seja, uma unidade que envolve corpo, que envolve mente, que envolve questões metafísicas, um estudo de toda uma metafísica. Você é um produto de um criador. Você é um monte de coisa que, de uma certa forma, compõe você como um todo. Você não é só corpo e mente. Tem toda uma coisa. E você está no meio disso tudo. Você é muita coisa e está no meio de muita coisa. É por isso que estudar é para poucos. Por isso que estudar é para poucos. Entende? É por isso que estudar é para poucos. Investigar essas coisas, lidar com essas questões, é para quem é maluco, que nem eu mesmo, você tá entendendo? É para quem tem um parafuso a menos. Mas o entendimento do indivíduo humano, meu amigo, assim, duvido que tenha um psicólogo que tenha essa compreensão total do indivíduo humano. Entendeu? Duvido. Ainda mais porque quando você está aconselhando alguém, você não está tratando a mente. Você não está só atuando na questão da... Aquele indivíduo, ele basicamente tem uma série de questões envolvidas, coisas que ele sabe, coisas que ele não sabe, coisas que aconteceu, coisas que não aconteceu. E problemas no que tange ao corpo, problemas no que tange a mente, e por aí vai. É uma série de coisas. E outros problemas em outras áreas que você mal conhece. Entende? É por isso que esse negócio de tratar de seres humanos, cara, tu tá lidando com a coisa mais complexa que já existiu na face da Terra. Tá lidando com a coisa mais complexa que já existiu na face da Terra. É um ser que ele está no meio de muita coisa, que acontece o tempo todo sem dar descanso. É um ser que ele está ali dentro do espaço-tempo, os milésimos estão passando, os segundos estão passando, as horas estão passando, os dias estão passando, as semanas, os meses, os anos. E a todo momento tem algo. A todo momento tem algo. E em cada milésimo, menos ou mais tempo, ele está mudando. A consciência dele se direciona para outra coisa. O horizonte de consciência dele muda, coisas saem, novas entram.
E ele está numa alternância frenética e numa mudança. Né, como o próprio Heráclito, o filósofo grego, diz, eu não posso entrar num rio e sair, né, eu não posso entrar no mesmo rio duas vezes. No momento que eu entro no rio, eu entrei num rio, se eu sair e entrar de novo no rio, já é um outro rio, porque aquelas águas em que eu estava se foram na correnteza, passaram. É exatamente essa alternância, esse fluxo, onde as coisas estão passando o tempo todo. Então, você está no mundo e não para por aí, você está entendendo? Tem uma porrada de louco introduzindo uma porrada de coisa. De um lado você tem um cara que diz, olha, esse mundo é nada, nós estamos aqui para nada, tudo é nada, nada tem significado, entende? Tudo só tem ou nada. Coloca o nome disso de niilismo e te empurra. Ó, tá aí as minhas ideias. Aí, porra, você absorve aquelas ideias, puta que pariu, esse mundo é nada, nada tem significado, essa porra é um nada, tudo é um nada, eu tô fudido. É isso aí, tudo é um nada. Tudo é um nada. Aí, pô, então, o que eu sou? Se tudo é nada, nada tem significado. Ó, eu rapidamente me reduzo a um mundo materialista. Entende? Aonde eu já não busco o significado das coisas. Eu simplesmente olho aquilo que é material, vivo aquilo que é material, vivo o meu cotidiano, não transcendo absolutamente nada intelectualmente. Entende? Nada na minha vida tem significado. Não penso em Deus. Não penso nas questões mais espirituais. Primeiro que nem acredita. Não pensa porque não acredita no próprio espírito. Entende? E ele fica só reduzido ali. Entende? Fica só reduzido ali. E ele não transcende isso. Aí o que acontece? Acontece uma coisa muito difícil de lidar. Aí o cara, aconteceu porque é da aleatoriedade, não tem significado, é nada, nada significa, nada é, e bom. Se basicamente tudo funciona desta forma, o indivíduo ele fica meio, né, ele vai certamente ficar triste com o que está acontecendo. Porque, se acontece uma coisa ruim com você, e você acredita num determinado significado daquele acontecimento, se, por exemplo, acontece com você um determinado acidente, por exemplo, e vamos supor que você perde uma perna. Aí, claro que no início você fica chocado. Não é? Você, putz, espera aí. Poxa, por que isso tinha que acontecer comigo e tal? Mas aí um belo dia, você vê alguém que perdeu uma perna. Houve uma história de alguém que perdeu uma perna. E se matriculou numa escolinha de natação para aprender a nadar. Aí quando vê esse cara, ele se tornou o campeão de natação lá para o, digamos assim, eu vou também me matricular numa escolinha de natação.
Aí quando vê, você entra para uma escolinha de natação, aí bom, você pratica, bom, se torna uma escolinha de natação. Se torna uma campeã de natação paralímpica. E agora é a sua vez de fazer o que aquele cara fez por você, aí você vai fazer por uma outra pessoa. Aí outra pessoa vai te ver, putz, eu também vou fazer esse negócio. Aí entra, bum, bum, se torna campeão e, bom, agora é a vez dele. E olha como as coisas vão acontecendo. Mas aí, uma pessoa que acredita que as coisas têm significado, perceberia isso. Uma pessoa que acredita que as coisas têm significado, ela poderia cogitar a possibilidade. Peraí, talvez o que está acontecendo comigo agora isso tudo tem algum significado. Isso tudo possa, né, se transformar em alguma outra coisa maior. Que se isso não tivesse acontecido, nada aconteceria. Nada disso, né, aconteceria. Então, a diferença que é daquilo que Viktor Frankl queria trazer para a humanidade, de que as coisas têm sentido, que a vida tem um sentido, né? Sabe, Viktor Frankl, que ao contrário do niilismo, acreditava que as coisas tinham significado. Por que será que o Viktor Frankl, ele ajudava muitas pessoas no seu tempo, e até hoje a sua herança, a teoria que ele deixou, a logoterapia, todo o legado que ele deixou, ajuda pessoas até hoje. Por quê? Porque, como ele bem observou, na vontade de sentido que ele diz, o Viktor Frankl, ele percebeu que o ser humano, ele tinha uma vontade de sentido. Eu preciso de sentido para viver. Porque se eu não encontro sentido nas coisas, eu vou ser um niilista. E logicamente o Viktor Frankl sabia do niilismo. Não é? Sabia do niilismo e sabia que isso era um problema. Por quê? Porque as pessoas se tornavam materialistas. Viviam só o plano material. Não se importavam com o que acontecia além do material. No imaterial. Entendeu? Então, elas não buscavam significados. Elas não buscavam inteligir os acontecimentos de sua vida, digerir um pouco mais, refletir sobre eles para alcançar um determinado ponto de vista que lhes aportasse força para superar. Entende? Então o que acontece? Imagina você pegar um indivíduo que ele tem tudo isso e mais um pouco no horizonte de consciência dele. Entende? Imagina você pegar. E o tempo todo, ele sai do trabalho, vai para um bar, tomar uma cerveja com um amigo ou com uma amiga. Lá eles conversam. Jogam conversa fora, eles falam sobre um monte de coisa. O amigo, ele tem um horizonte de consciência. A amiga, ele tem um horizonte de consciência. Se você está sentado numa mesa com 4 pessoas, você está absorvendo 3 horizontes de consciências distintos. Lógico que você não os absorve por completo. Você absorve uma parcela deles. Então quer dizer que parcelas de horizontes de consciência compõem outros horizontes de consciência. Você está vendo essa transferência de horizontes de consciência? Então parcelas de horizontes de consciência
compõem outros horizontes de consciência. E as pessoas, elas vão trocando figurinha e existem várias figurinhas que, de uma certa forma, elas vão esquecer. Não que vão deixar de existir. Aí a gente entra no inconsciente de Freud. Porque o inconsciente de Freud, o arquivo está na memória, mas ele não é resgatado, ele não é puxado. Ele está lá, mas ele não foi captado, ele não foi observado, ele não foi iluminado. Entendeu? Ele pode ter sido um dia obtido, tá? Ele pode ter sido um dia obtido, mas ele já foi esquecido. E inclusive, isso é um material perfeito. Né? É um material que basicamente dá origem a todas as neuroses existentes. Tá? A neurose é basicamente produzida por uma coisa que você, um determinado momento, teve guardado na memória, mas que não lembra mais, mas ele ainda está lá, e você não consegue trazer isso para a consciência de novo. Embora várias coisas ao longo do nosso cotidiano, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, a gente vai resgatando desse inconsciente, esse baú de coisas que foram esquecidas e trazendo novamente para o horizonte de consciência. O horizonte de consciência é por onde sua consciência navega ao longo do tempo. Então ela está navegando por uma série de ideias, de fatos, de coisas, de conversas, de uma série de crenças. E ao longo do tempo, certas crenças, ideias e outras coisas vão saindo desse horizonte de consciência e novas vão entrando. E essas que vão saindo, elas vão para o baú da inconsciência. Entende? Aonde um dia podem ser resgatadas novamente. Entende? Porque você não é o eterno. Você não é a inteligência infinita. Você é a inteligência limitada. A inteligência infinita, ela te criou, mas não te deu a inteligência infinita. Embora tenha te dado a capacidade de procriar. Entendeu? Quando eu disse no início dessa aula que o ser humano ele não pode criar um outro ser humano com um eu falei no sentido de que seres humanos hoje criam, né, inteligências artificiais e tal, usam esse negócio de inteligência artificial e querem aproximar isso o máximo do ser humano. E o que acontece? Isso, embora faça tarefas básicas que um ser humano faz, não é? Tem tarefas que essa inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Como, por exemplo, produzir uma filosofia. A inteligência artificial nunca vai produzir uma filosofia. Tem ser humano que nunca produz uma filosofia, mas tem ser humanos que já produziram filosofia. Então, nesse sentido, o homem nunca vai conseguir, porque você, né, faz sexo ali com uma mulher, sendo homem, ou faz sexo com um homem sendo uma mulher, e basicamente você pode criar um novo indivíduo humano. Entende? Só que você criar um indivíduo humano alheio desse processo de procriação natural, né, por meio da união do espermatozoide e do óvulo, você não cria. Não cria. Você não cria. Então, você recebeu a capacidade de criar o ser humano, né?
por meio desse processo natural de fecundação. Só que você não sabe como um ser humano ali, de uma certa forma, se desenvolve. Todos os processos que envolvem. É lógico, hoje você já sabe que o óvulo, que o espermatozoide ali encontra o óvulo, e ocorre a fecundação, e tem todo aquele processo. Mas você não sabe o processo detalhadamente, como se cria, de uma certa forma, tudo ali, né? O procedimento por completo. Lógico que isso, né, tem coisas aí que o ser humano, ele, não sei se um dia ele vai descobrir, né? Embora a gente evolua muito ao longo do tempo, não sei se um dia ele vai descobrir, logicamente. Não sei se a humanidade ela vai conseguir desvendar tudo, até porque é infinito. Eu acho que ela nunca vai conseguir desvendar tudo, porque é infinito. Lógico que ela nunca vai conseguir desvendar tudo. Mas a humanidade, ela... Poxa, perdi o fio da meada, ó. Navegando por uma série de coisas aqui. Mas... Caramba, já deu 50 minutos aqui. Mas... tudo isso... lembrei. Tudo isso que está dentro do horizonte de consciência, de uma certa forma, ela compõe esse eu. Entende? E isso vai gerando uma série de problemas que facilmente desnorteiam o indivíduo humano. E para você trazer isso, para você lidar com isso, corrigir isso, envolve um conhecimento profundo do indivíduo humano. E isso requer muito pensamento e muito estudo. Não é uma coisa tão simples. O eu é de uma complexidade infinda. A verdade é que a gente nunca vai saber o que é o eu 100%. Nunca vai saber o que é o eu 100%. Entende? O que a gente pode saber é partes, né? Como o próprio Freud vai descrever o ego, como o poder executivo, né? Comparando um pouco com a política, né? O poder executivo, aquele que vai, de uma certa forma, realizar as execuções, os movimentos no próprio mundo, né? De uma certa forma, você vai ter o id, as pulsões originárias do inconsciente, não é? Ou seja, tudo aquilo que, de uma certa forma, ela parte do instinto e que, de uma certa forma, parte também do inconsciente, né? E, ao mesmo tempo, você tem o super-eu, que é a moral existente, a presença da moral, entende? Que, de uma certa forma, vem como um mecanismo de repressão do id e do ego, né? Esse é o objetivo do superior. O superior é um mecanismo de repressão, ele é a polícia do Estado. Não é? Quando você vai ter lá um bando de bandido querendo assaltar e cometer crime, que seria o id, você tem a polícia, que é o mecanismo de repressão. Não, vocês não vão cometer crime nem assaltar, não. Embora, né, esse mecanismo de repressão ele acabe não funcionando. Às vezes nem o próprio superior ele funciona. Não é? Mas, de qualquer modo, né, se você pegar a própria psicologia de um criminoso, ele basicamente é aquele que ele perdeu esse superior.
né? Ele perdeu esse super-eu. Porque na ausência do super-eu, a vontade, que ela é percebida como id, ela toma o ego, ela conquista o ego, né? No sentido de ser um ego fraco, um ego que ele não tem capacidade nenhuma de dirigir-se. Então, a pulsão originária do inconsciente, da vontade do próprio indivíduo mesmo, aquela vontade natural que impele ele para uma ação, né, sem antes ter um mecanismo racional que a controle e que a ponha no seu devido lugar, que seria a tarefa de um ego forte, um ego que, de uma certa forma, consegue lidar com o id, um ego desenvolvido, o que falta para muita gente. O ego fraco é um dos maiores problemas do mundo, né? O que mais tem são pessoas com ego fraco. Então, quando você pega um ego fraco que o id rapidamente conquista e não tem um superior bem estipulado, e quando tem um superior muito estipulado, você tem um indivíduo que ele, de uma certa forma, não deixa essa pulsão do id se manifestar, entende? Mas ao mesmo tempo não consegue lidar com o fato dela não ter se manifestado. Entende? Não ter se manifestado. É o cara que, por exemplo, ele se culpa de não ter feito algo que deveria ter feito. Bom, né? Por exemplo, o cara quer assaltar o banco. Então ele tem uma vontade muito grande de assaltar o banco. Só que eu espero, assaltar o banco errado. Entende? Assaltar o banco errado. Né? Você também tem o fato de que não vai ser fácil. Né? Você precisa de mais coisa e tal. Aí passa ali alguns anos, ele se arrepende de não ter assaltado o banco. Né? Então você tem basicamente um super-eu, que você tem um ego fraco, aonde o super-eu, ele de uma certa forma impediu o indivíduo, né, de um poder avassalador do id, né, e uma repressão avassaladora do super-eu. Então, e o ego, ele ficou ali completamente exprimido, né, e de uma certa forma imobilizado. Mas no que tange ao próprio eu, ao próprio ego, né? Você tem isso aí. Você tem isso aí. Né? E uma das coisas que a gente mais tem que cuidar ao longo da vida é, de fato, conseguir perceber a fraqueza desse ego e, ao mesmo tempo, conseguir perceber a força desse ego. E, quando você perceber a fraqueza, tratar de incrementá-lo. Por quê? Porque é extremamente necessário. É extremamente necessário. Para que a gente possa, de uma certa forma, viver uma vida melhor, viver uma vida boa, a gente precisa desse ego fortalecido, enrijecido. Se esse ego for fraco, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver uma vida boa. Mas se esse ego ele for forte, entende? De uma certa forma, a gente vai conseguir lidar com essas pressões da vida de uma forma muito melhor. Muito melhor. E uma das coisas que são primordiais na evolução do ego é você, de uma certa forma, buscar entender a realidade como ela é, para poder se orientar nela da melhor forma possível. Então, essa é uma das primeiras coisas, buscar entender a realidade como ela é e, de uma certa forma, buscar viver dentro dessa realidade o máximo possível. Entende? Então, basicamente, a realidade é o rei.
Entende? Então eu preciso desvendar a realidade. Desvendar a realidade. Entender tudo aquilo que está se passando na realidade, tudo aquilo que está se passando em torno de mim, neste mundo. Entendeu? Para que aí sim eu possa me orientar nisso conscientemente. Sem ceder àquelas pressões do id. Não, vai lá e enche a cara. Não, peraí. Eu preciso ir numa festinha para pegar uma menina. Entendi? Eu quero é transar. Preciso transar. Aí o cara vai lá. Gado do id. Completamente gado do id. Eu preciso transar. Aí ele olha para uma menina, é com aquela menina. E ele vai com tudo naquela menina. Ele não tem controle sobre este impulso do id. Por isso ele é refém deste impulso do id. E ele está sujeito às possibilidades, às consequências originárias desta ação que o id o impulsiona a fazer sem o mecanismo de repressão do ego e do superego quando o ego não dá conta. Entende? Então, ele de uma certa forma pode engravidar aquela menina e depois não ter culhões para assumir o moleque, entende? Para assumir o filho. Ou ele de uma certa forma pode transar com aquela menina e pegar alguma doença que depois vai ser terrível para ele lidar com essa realidade que ele mesmo se enfiou. E tem várias possibilidades que podem derivar daquela ação que ele acabou cometendo. Então a verdade é que tudo isso, amigo, tudo isso está envolvido ali. Tudo isso. Ao mesmo tempo que você tem um determinado impulso do id que te impele a realização de uma ação, você também tem a questão das possibilidades na estrutura do real que vão acabar acontecendo, se manifestando a partir do momento que você executar uma ação específica que desencadeie essa corrente de possibilidade que de uma certa forma é manifesta em consequência. Entende? Saber as consequências que derivam de uma ação, perceber o desejo inconsciente que impulsiona a ação, são tarefas deste ego, que não pode, em nenhum momento, sucumbir a esses impulsos desse id maluco que apenas prioriza o desejo. Entende? Apenas prioriza o desejo. E você aí, amigo, é tudo isso aí. Se vira, você tá ligado? Você é tudo isso aí. Você é tudo isso aí mais um pouco. E mais um pouco, tá? Mais um pouco, e na verdade não é pouco. Eu tô dizendo pouco aqui porque é modo de falar, porque não é pouco. É muita coisa a mais. É muita coisa a mais. Entende? E o eu, ele é um microcosmo. Eu acho que, olha, essa é a melhor palavra para definir. O que é o cosmo? Tá? O cosmo é o universo. O universo geral. O tudo. Esse é o cosmo. O cosmo é o tudo. Né? O tudo é o cosmo. Então, dentro desse cosmo estão todas essas coisas. E que, de uma certa forma, dentro desse cosmo está um microcosmo, que é uma fração desse cosmo. Você está entendendo? Que é o eu. Okay? E você é muita coisa. Ah, não, eu sou só corpo e mente. Puf, você não sabe de nada.
Você acha que você é só corpo e mente? Você é louco. Absolutamente louco. Você é só corpo e mente. Mas nunca. Você é muito mais do que isso. É muita coisa. Você é horizonte de consciência. Você é meio. Você é... quando fala meio, você é a média das pessoas que você mais anda, né? Você tem muito esse ditado. Isso é verdade. Você é a média das pessoas que você mais anda. Entende? Você é, de uma certa forma, uma soma de vários horizontes de consciências distintos. Que, de uma certa forma, vão exercer influência sobre o seu horizonte de consciência. Você é o conjunto de ideias absorvidas e obtidas ao longo do tempo. Entende? Você é o alimento que você come, o ar que você respira, o esporte que você pratica. Entende? Você é os cuidados que você toma. Puf. Aí. Eu vou ficar aqui dando exemplo até o dia de amanhã. Mas é isso aí. Sou eu.